Boa noite, terça-feira, 31 de maio. Hoje vamos debater o tema de mais um colóquio promovido pelo Grupo de Pesquisa Ética, Educação e Direitos Humanos, em comemoração aos 40 anos da Unesp. Em discussão, um assunto que tem relação direta com o recente crime de estupro coletivo cometido no Rio de Janeiro. Vamos conversar sobre gênero, violência e universidade com a historiadora e pós-doutoranda da Unesp, Lilian Henrique de Azevedo. E ainda nesta edição... Na sessão da Câmara, vereadores cobram melhorias na iluminação pública e discutem a lei de zoneamento urbano. Bauru inaugurou hoje uma cozinha comunitária que vai oferecer refeições a preços populares. Saúde. Ambulatório Médico de Especialidades promove ações de prevenção no Dia Mundial Sem Tabaco. A gente começa esta edição com a sessão da Câmara desta semana. A tribuna foi marcada por críticas ao Executivo sobre vários problemas da cidade, da lei de zoneamento urbano à falta de iluminação pública. A Prefeitura Municipal de Bauru. Sandro Bussola usou a tribuna para pedir mais qualidade no serviço de iluminação pública oferecido pela CPFL. Ele afirmou que a cidade vive um impasse e aos poucos está ficando no escuro. Nós estamos vendo uma cidade escura, uma cidade sem iluminação, não existe um investimento em tecnologia, não existe um cronograma de substituição, de colocação de novas unidades de postes e lâmpadas. E é isso que nós queremos discutir. A Prefeitura não está com os seus parcelas, não está com a sua repasse para a CPFL em atraso. Se o município está em dia, ele tem que exigir uma qualidade melhor na prestação de serviço. E não parou por aí. Ele questionou o caixa da Endurbe, que fechou o ano passado no vermelho e segue com prejuízo nos 4 primeiros meses deste ano. Com o aumento na tarifa do estacionamento rotativo previsto para esta quarta-feira, Bussola considera que medidas paliativas já não são mais suficientes. Até quando o município vai ter que pagar para fechar as contas? É isso que nós queremos debater. Não é com o aumento dessas tarifações que vai resolver a situação, porque cada ano vai acontecer a mesma situação. Então a intenção é que essa Endurbe seja repensada para que nós possamos, de fato, tomar a par da situação que está. O líder do governo na Câmara reconheceu que as contas da empresa precisam ser revistas, mas defende a forma como a Endurbe vem sendo administrada. Se você fala em terceirizar os serviços, nós temos certezas que não vai ser unânime. Tem vários vereadores, inclusive a população, não sei de que forma também vai aceitar essa questão. Então eu acho assim, a Endurbe está com sérias dificuldades, mas acredito ainda no poder de gestão do prefeito, do presidente atual, Nico Mondelli, de tentar resolver os problemas da melhor maneira possível e principalmente sem deixar de prestar os serviços muito importantes para a coletividade bauruense. Já o líder da oposição e presidente da Câmara, Lima Júnior, não concorda com o processo de transição da coordenadoria do programa Minha Casa Minha Vida em Bauru. A vice-prefeita Estela Almagro deixou a coordenação há 2 semanas e o executivo deu indicativos de que a SEBS passaria a cuidar dos trâmites do programa. Uma questão é política municipal de habitação. E a SEBS, ela tem que desenvolver a política municipal de assistência social. A assistência social não podemos confundir com um programa de habitação. Tanto que no plano diretor há o assunto habitação, política habitacional está hoje vinculada à Secretaria de Planejamento. O projeto do governo federal Minha Casa Minha Vida em Bauru não vai ser interrompido assim, da forma com que aparentemente estava se rotulando. Agora, quem vai responder vai ser a SEBS. Eu acho que a SEBS vem desempenhando um excelente papel, inclusive com um cadastro grandioso de todas as pessoas que estão na área de risco, as famílias de baixa renda do nosso município. E eu sei que vai existir critério, sim,
não vai existir privilégios nenhum. O vereador Marquinho da Diversidade retomou uma discussão antiga, a dos corredores comerciais. No ano passado foi votado um projeto de lei que regularizava a situação dos corredores existentes, mas ficou pendente a aprovação de novos espaços. Marquinho pediu urgência para resolver a situação de empresas que, por conta disso, estão irregulares. Houve já algumas audiências públicas, mas agora tem um apontamento do Ministério Público que obriga que exista mais 12 audiências públicas em 12 bacias hidrográficas, 12 regiões diferentes na cidade de Bauru, para aí sim essa lei vir para o Legislativo e a gente aprovar a nova lei de zoneamento. Como a gente sabe que isso deve demorar, a nossa preocupação, o nosso apontamento para o prefeito Rodrigo é que voltemos a discutir novos corredores comerciais, como nós não discutimos aqui na oportunidade, agora é o momento correto. Na visão de Roque Ferreira, o problema dos corredores comerciais poderia ser resolvido pontualmente com o envio de um projeto do Executivo para a Câmara. Mas ele defende que uma discussão mais ampla precisa ser feita sobre a lei de zoneamento, já que, segundo o parlamentar, as decisões não estavam sendo tomadas de forma coletiva. Se trata a lei de zoneamento de maneira técnica para esconder os interesses de natureza comercial e de capital que está atrás da lei de zoneamento. Bauru é uma cidade marcada, né, por uma grande exploração do setor imobiliário. Por isso que eu acho que as 12 audiências públicas, né, que foram exigidas pelo Ministério Público, elas devam ser feitas nos bairros, nas 12 regiões. Entre os projetos em votação, foi aprovada por unanimidade a suplementação de recursos do orçamento para as secretarias de Obras e de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda. O tempo continua instável em todo o estado de São Paulo e vem mais chuva por aí até o fim da semana pelo menos. Só ontem em Bauru caíram 42,9 milímetros, praticamente a metade do esperado para o mês todo. As informações são do IPMET e do CPTEC. Nuvens carregadas mantêm o tempo instável em todo o estado de São Paulo nesta quarta-feira. São esperadas pancadas de chuvas a qualquer hora do dia em todas as regiões. Bauru também pode ter pancadas a qualquer momento amanhã. Agora, a umidade do ar é de 94%. Não tem registro de vento neste momento. Hoje, os termômetros foram dos 16 aos 24 graus. Amanhã, a mínima prevista é de 16 de novo e a máxima é de 26 graus. No próximo bloco, você vai ver as ações do Dia Mundial Sem Tabaco. E ainda, a Prefeitura abriu hoje uma cozinha comunitária que vai fornecer refeições a preços populares para atendidos em programas assistenciais. Voltamos num instante só. Hoje é marcado no mundo todo como o Dia Sem Tabaco. A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde para alertar a população para os riscos das doenças causadas pelo cigarro. Aqui em Bauru, a FAMESP realizou ações de combate ao tabagismo com fumantes e ex-fumantes. Equipes do Ambulatório Médico de Especialidades realizaram ações de busca ativa de pessoas que possam ter doenças relacionadas ao tabagismo. Homens e mulheres acima dos 40 anos, fumantes e ex-fumantes foram o público-alvo da campanha. Depois de passarem por uma triagem, os pacientes fizeram testes de esforço pulmonar. O teste mede a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões. Os resultados podem indicar doenças como efizema ou asma. Caso apresente algum indício de doenças pulmonares, o paciente é encaminhado para uma consulta com um pneumologista. A Prefeitura inaugurou nesta manhã uma cozinha comunitária que vai servir 200 refeições por dia, ao preço de R$1. A obra é uma parceria do município com o Ministério do Desenvolvimento Social. Os clientes prioritários são as pessoas atendidas em programas sociais da cidade. A primeira cozinha comunitária de Bauru tem por objetivo fornecer 200 refeições diárias pelo valor de R$1 cada. O espaço irá atender pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família, programa do governo federal, e aquelas que forem encaminhadas pelos Centros de Referência de Atendimento Social do governo municipal.
As refeições vão ser elaboradas e servidas por equipes da ONG Ação Comunitária São Francisco de Assis. A prefeitura firmou um convênio com a gente, solicitando que nós fizéssemos essa parceria para poder cuidar da cozinha comunitária. Vocês entram com o pessoal que vai trabalhar aqui? Todo o pessoal, alimentação, toda a parte técnica da cozinha, gerenciamento, vai ser tudo responsabilidade nossa. Além das refeições, o projeto Cozinha Comunitária vai oferecer cursos de formação e qualificação profissional na área de alimentação. Em momentos de crise, você tem que trabalhar formando pessoas e certificando essa formação. Bauru é uma cidade pujante na área gastronômica e é importante que você tenha pessoal qualificado. Não só isso, também a formação de cooperativas, associações que possam dar continuidade e que venham produzir os seus produtos dentro da cozinha, porque ela é aparelhada com todo o material à altura de se produzir em grande quantidade. O prédio foi construído ao lado do CEL, o Centro de Artes e Esportes Unificados, no Núcleo Bauru 22. A obra foi feita com recursos da Prefeitura e do Governo Federal. A região foi escolhida por abrigar muitas famílias em situação de vulnerabilidade social. Os moradores afirmam que o serviço veio em boa hora. Eu achei muito boa, não só eu, mas os vizinhos que eu converso. Está muito contente com isso. Ainda mais que vai ter aulas de quem quiser, né? Estava precisando, né? Faz tempo, hein? Demorou para inaugurar, hein? O bairro, as vilas crescem muito. Então o povo quer comer aqui, mas não tem. Agora vai ficar mais bom, porque além de ter restaurante, vai ficar com R$1, né? Depois do intervalo, vamos debater mais um tema da série de colóquios realizados na Unesp em Bauru. O tema do encontro desta semana é Gênero, Violência e Universidade. E a gente adianta parte dessa discussão aqui no Unesp Notícias. Vamos receber a historiadora e pós-doutoranda da Unesp, a Lilian Henrique de Azevedo. Daqui a pouco voltamos num instante só. Nós já falamos aqui no Unesp Notícias que o Grupo de Pesquisa Ética, Educação e Direitos Humanos, ligado ao Observatório de Educação e Direitos Humanos da Unesp, está promovendo uma série de colóquios para debater o papel da universidade pública. É uma referência aos 40 anos da Unesp. As discussões podem ser acompanhadas pela internet e são abertas às questões dos internautas. Hoje vamos conversar sobre o tema do colóquio que vai ser realizado amanhã. Em discussão, Gênero, Violência e Universidade. Vamos conversar com a expositora do colóquio, a historiadora e pós-doutoranda da Unesp, Lilian Henrique de Azevedo. Lilian, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Lilian, eu gostaria que você começasse explicando para a gente o que é a violência de gênero. A violência de gênero, quando eu penso nas relações sociais que constroem papéis de homens e de mulheres, de pessoas que não têm propriamente uma orientação sexual de acordo com uma determinada regra heteronormativa que é normalmente colocada. Portanto, eu falo também em gays, em LGBTs, transexuais, em lésbicas. Quando eu penso numa relação violenta, eu estou retirando pessoas que não compactuam ou que não estão apropriadas a uma determinada sociedade que coloca que os homens, por exemplo, têm a preferência, tem o privilégio nas relações de poder dentro dessa sociedade. Então, quando, por exemplo, eu tenho dentro de uma família uma mulher que ela passa a ser considerada como um objeto de posse, né, do marido, ou mesmo um objeto para ser explorado pelo filho ou pela filha, né, também muitas vezes, eu estou pensando numa relação de violência de gênero. Por quê? Porque normalmente, dentro de casa principalmente, nós temos a ideia de que a mulher ela é uma pessoa, um ser humano privatizado, quer dizer, ela é privativa, ela é de dentro da casa. Então, é muito comum que normalmente os serviços domésticos sejam destinados, né, colocados para a mulher como sendo algo natural, como sendo parte até da própria fisiologia
feminina. Agora, quando eu penso num namorado, numa namorada que tem, não sei se pelo ciúme ou por uma relação de posse com o seu companheiro, com a sua companheira, isso acaba gerando uma violência também. Qual é o tipo de violência mais comum que nós vemos por aí? Normalmente os rapazes, né, quando se sentem preteridos, né, no relacionamento ou quando são traídos, eles têm uma atitude violenta do ponto de vista físico. Mesmo determinados tipos de violências que você tem contra homens, como por exemplo, não agiu como homem, né, também é um tipo de violência de gênero. Né? Ela foi traído e se fosse eu, por exemplo, eu teria dado uma surra, dado uma lição nela. Então muitos homens também são colocados de uma forma violenta, até na sua própria educação. Se você foi provocado, você tem que retrucar, você também tem que agredir. Então essa também é uma forma de violência de gênero. E como essas questões vão surgir na universidade, é o foco da discussão de amanhã do colóquio? Isso, porque nós temos percebido, né, principalmente nos 2 últimos anos, né, uma visibilização maior de ocorrências dentro das universidades, não apenas de trotes, né, que é uma preocupação de todos os responsáveis, de todos os pais, né, de alunos que vão se dirigir a uma universidade, mas também dentro dessa violência muito comum, né, nos trotes que a gente vê por aí, você tem a violência de gênero, né? Então não é uma violência apenas considerada como uma brincadeira, né? Mas é uma violência que humilha por conta do gênero da pessoa ou do modo como ela se porta. E isso daí não ocorre apenas entre alunos, isso daí também está disseminado naquilo que eu estou considerando, né, e muita gente também considera, como parte de um currículo oculto. Quando, por exemplo, você dentro da sala de aula tem piadas, né, se utiliza de piadas machistas, quando você, por exemplo, faz uma alusão a algum aluno, né, por exemplo, gay, né, e você utiliza determinadas palavras que são consideradas jocosas, né, então, tá agindo que nem uma bicha, enfim, essas palavras que não são consideradas elogiosas, mas pelo contrário, elas são utilizadas como xingamentos. Não poderíamos deixar de falar de um caso que é um tipo de violência que também vai aparecer na universidade, que foi esse caso brutal, né, de estupro coletivo a uma adolescente lá no Rio de Janeiro. E tem sido feita uma discussão sobre essa cultura do estupro. E esse roteiro do caso dessa menina, ele é recorrente, né, das pessoas buscarem a culpa no comportamento da vítima e não no dos agressores, né? Como que você analisa essa questão? Olha, bom, eu não sei se os telespectadores acompanharam, mesmo se alguém da universidade tem acompanhado, mas teve um documentário que inclusive a música, né, foi premiada, que é o The Hunting Ground. Nos Estados Unidos existe uma lei federal, né, cujo nome é Título 9, né, que responsabiliza as instituições, quer dizer, obriga as instituições a reportarem casos de violência sexual, né? E esse documentário fala exatamente dessa violência do estupro nas universidades norte-americanas. Embora lá seja um caso diferente do nosso aqui, porque lá os alunos eles moram nas universidades, no caso nosso brasileiro, principalmente nas grandes universidades, nós temos alunos e alunas, né, que moram fora das suas cidades, né? E isso também é um problema que nós temos dentro das universidades brasileiras, mas ele tem sido silenciado. Em dezembro de 2014 até março de 2015, nós tivemos uma CPI das universidades paulistas, né, que até o deputado Adriano Diogo que presidiu e produziu um relatório de 194 páginas. Então é um material bastante consistente que fala inclusive sobre o estupro. Lá se está falando também dessa cultura do estupro dentro das
das universidades. No caso da menina do Rio de Janeiro, e alguma coisa muito comum que nós estamos vendo, acompanhando até pelas mídias sociais, né, virtuais, é a ideia que as pessoas têm, né, de que a culpa realmente está nela, porque ela provocou. Só que também temos visto, né, e de uma forma até bastante interessante, as reações. Né? Então, a menina, a mulher, a menina, ela pode estar da maneira como ela bem entender. Não vai haver estupro se não houver um estuprador. Né? E no caso dela, lógico que tem aí muita coisa para ser apurada, muita coisa está sendo levantada pelas mídias, né? Pelos grandes jornais e mesmo pelas mídias sociais, Facebook, enfim. Só que no momento em que ela está dizendo que ela foi sim violentada, isso vai ser apurado numa outra instância. Quer dizer, quem está lidando com essa questão é que vai verificar, né, o que de fato aconteceu, né, nos detalhes. Mas que houve uma violação, houve sim, porque ela estava desacordada. Né? Agora, essa cultura do estupro, que não é uma especificidade brasileira, né, ela é mundial, digamos assim, ela é muito própria das sociedades extremamente machistas, que têm origens, né, que nós consideramos como origens patriarcais. E isso não é algo que se mude da noite para o dia, mas a sensibilização das pessoas passa também pela educação que elas podem ter a partir de uma educação de gênero, de uma educação em direitos humanos dentro das escolas, já começando nas séries iniciais. É lógico que você não vai ficar discutindo teorias e nem conceitos com crianças, mas no dia a dia, né, como é que essas relações elas se dão. Então essa sensibilização passa já desde a escola, que também por sua vez formará pessoas que vão compreender melhor como essas relações se dão, para depois a gente ter aí futuramente uma sociedade menos machista e que não considere mais esse tipo de crime como algo que foi culpa ou que é próprio das mulheres. Olha, a gente tem muito para discutir sobre esse tema, por isso, né, Lilian, fica o convite para todos que quiserem acompanhar o colóquio de amanhã. Dá para acompanhar pela internet, nesse link que você vê aí na sua tela, a partir das 7h30 da noite, né? Isso mesmo. Eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço, boa noite. E por causa desse crime no Rio de Janeiro, que vem mobilizando grupos feministas no Brasil todo, Bauru também vai ter um ato contra a cultura do estupro. O ato por todas elas vai ser realizado amanhã, a partir das 6h, na cantina da Faculdade de Engenharia da Unesp, em Bauru. A organizadora do evento, a terapeuta Lilian Marson, pede que os participantes levem itens de higiene pessoal, que vão ser doados para a Casa de Nazaré, em Bauru, um abrigo que acolhe mulheres vítimas de violência sexual. O ato vai promover um debate aberto à participação de todos para discutir as raízes da violência praticada contra as mulheres. 5 comissões da OAB também vão estar presentes para dar orientações de como podem ser feitas denúncias. Então é só chegar às 6h. O Unesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 7h, ao vivo. Tchau! Thank you.